Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula agora sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então, para a gente iniciar aqui a nossa aula, nós temos que saber as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, tá? As grandezas, vamos colocar assim, grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, elas significam que quando duas grandezas, né, vamos colocar aqui grandeza A e grandeza B, né, e uma grandeza C e uma grandeza D, tá? Quando nós temos aqui duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento de outra proporção, tá? Então, se essa razão ela aumenta ou diminui, essa outra razão também tem que aumentar ou diminuir, tá? Isso se define uma grandeza diretamente proporcional. Quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, né, onde eu tenho aqui uma razão de A para B e aqui uma razão de C para D, isso significa que quando duas grandezas são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se eu tenho aqui, ó, uma nesse sentido e a outra nesse sentido aqui, certo? Então, ela é inversamente proporcional porque se eu tenho um elemento aumentando ou diminuindo, no caso diretamente, né? Eu tenho o outro elemento também aumentando ou diminuindo. Se na inversamente o primeiro elemento ele diminui, obrigatoriamente o outro elemento ele aumenta. Da mesma forma, se esse elemento ele aumenta, esse aqui diminui, tá? Esse aqui é um conceito simples, tá bom? Para a gente iniciar agora nossas resoluções em atividades, tá bom? Então, vem comigo. Ok, senhores, vamos fazer um exemplo agora para a gente entender aqui quando é diretamente proporcional. Então, vamos aí na tela. É o seguinte, para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaríamos, né? Então, inicialmente é importante agrupar as grandezas, tá? De mesma espécie em duas colunas, tá? Então, primeiramente, a gente está trabalhando com o quê? Com quantidade de bolo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, bolo, certo? E depois, né, com gramas, ok? Então, a gente vai trabalhar com bolos e com gramas. Ele fala que um bolo, né, ele está ligado a 300 gramas, certo? Então, 5 bolos tá para X, tá? Então, ó, faremos 5 bolos com qual quantidade, né, de chocolate, tá? Então, pessoal, sempre quando vocês estiverem visualizando a variável, o primeiro traço sempre vai ser em direção de X, tá bom? Em direção da variável. Então, vamos aqui, ó. Se com um bolo eu utilizo 300 gramas de chocolate, se aumenta a quantidade de bolo, vai aumentar ou diminuir a quantidade de chocolate? Vai aumentar, né? Então, aqui ela se caracteriza como um exemplo de grandeza diretamente proporcional, tá? Então, nós teremos o seguinte, ó. Nós teremos que, organizando aqui, 300 dividido por x igual a 1/5, certo? Aqui nós já vimos aqui, ó, regra de proporção, né? Nós iremos fazer aqui meio pelos extremos, tá? Quem ainda não viu essa aula, na descrição vou deixar em cima aí, ó, nessa parte superior aqui vai estar aparecendo, tá? Dá uma olhada lá. Então, x vezes 1 igual a x. E ali 300 vezes 5. Então, x vai ser igual a 300 vezes 5, 1.500 gramas, certo? Ou também posso dizer que... Vou colocar aqui para cima. Posso dizer que x é igual a 1,5 quilogramas. Ok? Quilogramas, tá? Sistema de medidas também, tá? Aqui vocês vão ver a aula sobre conversão de medidas, tá? Então, ó, posso dizer que é necessário fazer 5 bolos com
1.500 gramas ou com 1,5 quilogramas, tá bom? Esse aqui foi um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos fazer uma de inversamente proporcional. Ok, pessoal, vamos lá agora para o exemplo 2. Então diz assim, ó: para chegar em São Paulo, Lisa demorou 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Certo? Então vamos organizar as unidades, ok? Então primeiramente aqui, a gente vai ter que organizar aqui em km por hora, que é a velocidade, né? E depois pelo tempo, que ele dá em horas, tá? Dá em horas. Inicialmente, ele fala que ele percorre, né? A Lisa percorre 3 horas numa velocidade de 80 km por hora, tá bom? Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, 120 km por hora, em quanto tempo seria necessário, tá? Então, vamos resolver essa questão, tá? Ó, sempre primeiro traço voltado para x, tá? Então, faz a pergunta aqui para a questão. Se andando a 80 km por hora, ele fez em 3 horas, se eu aumentar a velocidade do carro, o tempo do percurso vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né? Então, nós temos aqui um exemplo de inversamente proporcional, tá? Então, a gente pega aqui a fração, né, a razão de 3 para x, igual. Como ele é inversamente proporcional, eu vou inverter os valores, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 120 por 80. Ok? 120 por 80, tá? Então, aqui eu já posso fazer meio pelos extremos. Vai ficar como? Vou ter aqui 120x igual a 3 vezes 80. 3 vezes 80. Onde eu vou ter x igual a 3 vezes 80 dividido por 120. Então, x vai ser igual a 3 vezes 80 vai dar 240. 240 dividido por 20, vou ter aqui 2. Então, com 80 km por hora, ele fez o percurso em 3 horas. Ele aumentando 40 km por hora, tornando ser 120, ele diminuiu o percurso em 1 hora, né? Então, ele fez todo o percurso em 2 horas. Ok, pessoal? Então, aqui foram 2 exemplos de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Fica ligado agora no próximo vídeo para a gente fazer alguns exercícios com essas aplicações, ok? Valeu!